Bem-vindo, bem-vinda de volta no nosso passeio pelo Evangelho de João, retomando o capítulo 10, verso 14, para falar a respeito do bom pastor e de seu rebanho. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Quais são as qualificações do bom pastor? Ele conhece suas ovelhas e elas o conhecem, diz o verso 14. Ele conhece seu Pai e seu Pai o conhece, o verso 15. Ele dá sua vida por suas ovelhas. Ele é amado pelo Pai, verso 17. Ele dá sua vida voluntariamente, verso 18. Ele também tem autoridade para retomar sua vida de volta, ou seja, de voltar à vida. Ele tem autoridade vinda do Pai. Jesus é o único capaz de dar vida eterna ao seu rebanho, porque ele é o único que venceu a morte. E quais as consequências disto? As ovelhas o conhecem intimamente, verso 14 e 15. Ele traz ovelhas de outros apriscos, ou seja, não só os judeus, e ele junta o rebanho. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? E como respondem os judeus? Alguns dizem: ele está endemoniado e enlouqueceu, para ouvi-lo. Outros se maravilham com o que ele diz, como ele tenha dado vista ao cego. Jesus não é o bebê da manjedoura que cresceu como uma criança como qualquer outra, ao redor da qual foi construído um mito. Nem foi só alguém excepcional, que fez grandes coisas e que enfrentou em última instância uma trágica morte. Jesus não perdeu sua vida, ele deu sua vida livremente. Alguns vão sempre pensar que seguir Jesus é ridículo. Eles são cegos espiritualmente, eles não vão seguir os fatos, eles não são as ovelhas, diz o verso 20. Mas outros vão se dar conta dos fatos e não conseguem negá-los. São as verdadeiras ovelhas do bom pastor. Então, a quem prestamos ouvidos? Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, diz João 10:10. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem? As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A festa de dedicação é um festival judeu de 8 dias para celebrar a reedificação do Templo de Salomão, que aconteceu em 165 anos antes de Cristo. Qual pergunta os judeus querem que seja respondida? Eles querem saber se Cristo é o Messias. Como Jesus responde? Eu já lhes disse as evidências necessárias, diz ele no verso 25. Mas vocês não acreditam porque não pertencem a Deus, diz ele no verso 26. Então quem são as verdadeiras ovelhas e o que as define? Elas ouvem a voz do pastor, ele as conhece e elas o seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Então, quais são os benefícios para as ovelhas? O verdadeiro pastor é o próprio Deus que acabamos de ler, que é um com o Filho. Cristo,
que é Deus. A maior dádiva que poderíamos ter é sermos ovelha deste Supremo Pastor e glorificá-lo em vida eterna, sem nunca perecer debaixo de sua segurança absoluta, salvaguardada para sempre, como foi desde sempre o desígnio de Deus desvendado por toda a história bíblica. Jesus responde no verso 30 a pergunta que os judeus fizeram no verso 24. Jesus é Deus. Eles entendem a resposta dele, mas a detestam. Vamos recapitular. Estamos prestes a terminar a segunda das divisões maiores do Evangelho de João, que começou com um homem que estava paralisado por 38 anos. Os temas-chave têm sido a identidade de Jesus, Filho de Deus, a obra de Jesus, trazendo vida eterna e julgamento, e a hostilidade dos judeus, o povo histórico de Deus. Esses três temas estão todos incluídos nos versículos que lemos hoje. Uma boa pergunta para se ter em mente é: será que nós somos verdadeiras ovelhas de Jesus, o Supremo Pastor? No próximo episódio, veremos mais de perto como se identifica as más ou falsas ovelhas. Deus te abençoe.